a você. Qual será, querido, a vontade de Deus para a sua vida? Você já parou para perguntar sobre isso? Já parou para ter um tete-a-tete com Jesus sobre isso? Perguntar para ele: Jesus, qual que é a sua vontade para a minha vida? Tire um tempinho para você ter essa conversa com o Espírito Santo, com o Deus vivo, e ele vai trazer revelação disso para o seu coração. Sabe, queridos? Eu entendo que a vontade do Senhor para a minha vida está próximo disso que a gente começou a fazer. Sabe por quê? Porque nada alegra mais o meu coração do que fazer isso. Nada me deixa mais feliz do que compartilhar a palavra de Deus com vocês, ainda que seja assim à distância. Amém? Então, o homem que entregou a sua vontade a Deus foi Jesus. O homem mais fiel da Bíblia é Jesus. O homem que você tem que ter como exemplo na sua vida, para todas as áreas da sua vida, é Jesus e não é outro. É Jesus, somente Jesus. Quem foi o homem mais santo da Bíblia? E aí a Bíblia vai nos dizer, as Escrituras nos relata, que o homem mais santo aqui foi Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém. Um homem, né? O nosso Deus era 100% Deus e 100% homem. Mas aí falando de homem, só homem, e não, né, o Cristo, nem o Salvador, mas aí vai falar sobre esse rei, né? Sacerdote e rei de Salém, Melquisedeque, o qual Abraão deu o dízimo de toda a sua renda. Abraão deu o dízimo da sua renda para Melquisedeque. Você sabe por quê? Abraão estava voltando uma vitória sobre 4 reis. Melquisedeque veio ao seu encontro. Se você vier de uma derrota, virão muitos ao seu encontro. Você já parou para pensar? Se você estiver retornando de uma derrota, rapaz, serão tantos encontros. A gente perde até a conta de tanta gente que quer nos encontrar só para olhar para nós e falar assim, nossa, perdeu, né? Que feio, eu não queria, sabe? E é o que acontece no mundo. Mas sabe quem vai ao nosso encontro quando há uma vitória? É Deus, querido. É sacerdote, é rei. Sabe por quê? Porque os excelentes vão de encontro com aqueles que vencem. Após a batalha e a vitória de Abraão sobre 4 reis, Melquisedeque veio ao seu encontro e lhe deu pão e vinho. Pão lhe deu alimento. E vinho simboliza alegria. Vencemos algumas batalhas que nós estamos felizes e alimentados. Muitas e muitas, sabe, quase mortos. Alegria, então, você não acha? Então, não é porque nós vencemos qualquer coisa ou iremos vencer alguma coisa que nós vamos sair dessa batalha vitoriosos, mas alimentados e fortes. Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, como Abraão mesmo diz na palavra de Deus aqui, que é dono de tudo, do céu e da terra e de tudo que há, ele sabe que as batalhas roubam nossas forças, roubam a nossa alegria, roubam até a nossa saúde. E por mais que saia vitorioso, sai fortalecido e alegre de batalha. Muitas vezes, na hora de se alegrar, está chorando, porque a batalha tirou tudo de si. Toda a sua força, a sua fé foi lá, ainda que foi vitória. Então, Deus conhece, queridos, e Ele sabe que as pessoas, na sua grande maioria, só vai vir ao nosso encontro se nós estivermos voltando de uma derrota. De uma vitória é muito difícil. Grava isso. Sabe quem vai ao nosso encontro quando nós temos vitória? Por mais que nós voltamos raquíticos, por mais que a gente não consegue nem falar glória a Deus, é só o Senhor. Presta atenção. Quando você sair vitorioso de uma guerra que você batalhou anos e anos para conquistar, é o Senhor que vai vir ao seu encontro. Ele fala, filho, você persistiu até o fim. Você lutou com todas as suas forças. Você está dando essa glória, dessa vitória a mim. Então eu vou te alimentar, vou trazer pão para você, vou trazer alegria para você, vinho para a sua vida. Melquisedeque, o rei de Salém, também sacerdote do Deus Altíssimo. O próprio Deus foi ao encontro de Abraão por meio da vida de Melquisedeque. E lhe deu pão e vinho para fortalecê-lo, restaurar o ânimo e para lhe trazer descanso. Pode estar vitorioso, mas se tiver com fome, sem alegria, como é que descansa? Eu não conheço, não. Você consegue fazer isso? Eu não consigo. Deus também sabe disso. Podemos descansar depois da batalha vencida. Ainda que vencida, precisamos receber tudo que é necessário para repor aquilo que nós perdemos na guerra. Deus sabe, querido, que eu e você precisamos. Está preparando para nós pão e vinho e descanso para as nossas vidas, sabe? Para nos restaurar nossa sorte, restaurar nossa saúde, nosso vigor, a nossa alegria, para nos dar descanso. Precisamos descansar. Deus nos chamou, foi para nós guerrearmos, nos alimenta, por isso Ele nos dá alegria. O vinho aqui é propósito,
Precisamos ter propósito, precisamos ter alegria, precisamos ter motivo para nós lutar. Precisamos descansar para nos restaurar nosso vigor. Abraão trouxe o dízimo de tudo, uma forma de dizer o quanto Deus lhe tinha abençoado. Abraão entendia o sentido da entrega total. Ele entendeu que Deus deu condições a ele de resgatar a Ló e de vencer os seus inimigos. Melquisedeque vem e diz a ele, Abraão, abençoado és tu. Deus estava ali diante dele por intermédio da vida do rei de Salém, Melquisedeque. Ele entregou tudo de agradecer a Deus porque Deus o tinha abençoado na vitória, no livramento do sobrinho e na vitória sobre os inimigos. Quando a gente fala dessa entrega total, essa entrega total ela só é total quando você entende o valor do resgate. E o valor do resgate, na totalidade falando, é o valor do resgate pela sua alma, sua vida. Deus entregou o que ele tinha de melhor e mais precioso para resgatar a mim e a você. Ele entregou a Cristo para que você fosse resgatado. Pagou o preço do nosso resgate, quando ele nos deu a Cristo. Então, entrega total, você precisa entender. Você nunca irá fazer uma entrega total na sua vida se você não entender que você foi resgatado de forma totalitária por Deus, por meio de Cristo Jesus. A gente só nos entrega de forma total para fazer a obra de Deus ou para viver a vontade de Deus quando nós entendemos o princípio desse resgate que Cristo fez por nós. Deus estava ali, né, na pessoa de Melquisedeque, fazendo isso por ele. Então ele pega o dízimo de tudo, na sua totalidade, e entrega ao sacerdote Melquisedeque. Você precisa se entregar totalmente, e você só vai desejar entregar voluntariamente tudo de você, você entender o que Jesus fez pela sua vida, né? Então, Abraão, por isso que ele é o pai da fé, porque ele entendeu isso lá no princípio, né? Ele entendeu que ali na pessoa do rei Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote Melquisedeque, Deus estava abençoando ele. E foi por conta da bênção de Deus que ele venceu os inimigos e que ele resgatou a Ló. Você entende? Por isso que, se nós não entendermos o valor do resgate de Cristo na nossa vida, nós nunca vamos conseguir em Deus resgatar valores, resgatar princípios, resgatar quem nós somos em Deus, o que Deus entrega por meio desse sacrifício. Não se via como uma pessoa amada, você passa a se ver como uma pessoa amada. Se você não se via como alguém que tem família e valor, você passa a se ver como alguém que tem família, não mais órfão, e que tem valor. Porque o resgate da cruz te entrega aquilo que o mundo havia tirado de você. E Melquisedeque simboliza também o Senhor, né, o sumo sacerdote das nossas vidas, entregando o dízimo de tudo. Quando diz de tudo, é da sua área emocional, é da sua área física, é da sua área financeira, é da sua área profissional, é do seu intelecto, é de tudo. Uma integridade. E Abraão é esse homem íntegro, né? Ele é honesto, ele é fiel, ele é sem fingimento e ele agrada a Deus. Quando ele entrega tudo, essa é a forma mais completa de nós agradarmos a Deus, é entregar tudo de nós para o Senhor. Não deixar nenhuma área queremos segurar e comandar, mas entregar tudo para o Senhor. Então, 1 Crônicas 29:17, a humildade, quando reconhecemos que somos fracos e precisamos de Deus. Humildade em nós, né? Houve humildade em Abraão, que apesar de voltar vitorioso, reconheceu que ele não teria vitória se não fosse a mão do Senhor. Não teria resgatado o que ele tinha perdido se não fosse o favor de Deus. Aí diz assim, eu vou ler aqui, tá? 1 Crônicas 29:17. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Faz uma reunião e ele pede para esses líderes, esses altos líderes, que eles apoiem Salomão, mesmo sabendo que Salomão é jovem ainda e inexperiente. Você vê a humildade do rei Davi também, né? Fala o rei Davi, simbolizando também Cristo, por conta dessa humildade.
estava na vida do rei, né? Porque ele, sendo rei, tendo conquistado tudo que conquistou, ele se humilha e pede aos líderes: apoiem Salomão. Então, a forma voluntária, Deus não foi lá e falou assim: ô Davi, vai lá, faz alguma coisa por Salomão. Então, Deus olha a espontaneidade do coração. Todas as vezes que você se dispõe a fazer isso de forma voluntária. É isso que Deus quer de nós. Então, quando fala de uma entrega total, tem a ver com essa voluntariedade, forçado. Ninguém está te obrigando, ninguém está me obrigando a gravar aqui para vocês. É algo que o meu coração pede. E é algo que me dá alegria, que me dá gols alegres no Senhor. Nós amamos a Deus e nos alegramos de compartilhar as coisas do Senhor, de que a devoção a Deus cresce na proporção, né, em que ela é expressa, né, em louvores e dádivas financeiras. Assim, você vai ver a ação voluntária quando ele está desprendido das suas finanças, né? Quando ele está despreocupado se o seu louvor está afinado ou não, mas ele quer louvar. Ele quer entregar para Deus o que ele tem, mesmo que seja um louvor desafinado, ele quer espontaneamente, de todo o coração, entregar aquilo para Deus. Gratidão é o significado de 1 Crônicas, né, 29. Gratidão, esse é o significado. É Deus, esse trecho, falando para nós, ó, isso é. Vocês querem exemplo de gratidão? Leia então, 1 Crônicas 29. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. É o reconhecimento que Deus tem tudo, que Ele é o maior de todos, mas que aquilo que eu tenho e que eu posso dar, eu quero dar de forma voluntária para que Deus receba, né? Ou o real significado da verdadeira oferta de qualquer entrega totalitária que você queira fazer é sempre a expressão do nosso amor. Então, por isso que quando a pessoa fala assim, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Se o teu tesouro está nas finanças, né, o seu coração vai estar nas finanças. As coisas para Deus, então, na obra de Deus está o teu tesouro. Foi o próprio Jesus que falou: onde tiveres o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Porque o coração vai expressar daquilo que você tem lá no seu íntimo. Então, Esdras é o escritor, 1 Crônicas, né? E ele foi escrito lá por volta do ano 430 a.C., mais ou menos, né? Com o objetivo de resgatar. Olha que lindo, né, queridos? Até dentro do próprio Esdras, né, nós lemos lá no início de tudo, Deus fazendo o resgate, ensinando para nós sobre resgate. Aqui também em Esdras, o significado, o intuito do livro de Esdras era também resgatar os padrões de culto, de adoração a Deus, num período pós-cativeiro, né, babilônico, com a finalidade de resgatar também a história do seu povo. Deus tem compromisso com o resgate. O Filho para nos resgatar. Então, toda a nossa entrega totalitária tem que ter envolvido o resgate. Você vê que aqui em Gênesis, que nós compartilhamos com vocês, alguém foi levado cativo, né, que foi Ló. Os reis ali estavam brigando entre si, 4 contra 5. E da briga desses reis, Ló sai perdendo nisso, porque ele é levado também. Estava ali em Sodoma e Gomorra, é levado também. Precisava se fazer o resgate. Mas nem o resgate, querido, ele é bem visto pelo Senhor se a entrega ou a totalidade ou o resultado desse resgate não for para Deus, entende? Não for para trazer vida, não for para desvincular isso de morte, sabe, de cativeiro, né? Porque você não pode tirar de um lugar e prender em outro. Jesus não fez isso. Ele enviou o seu filho para resgatar a humanidade, para você ser de fato livre, né? Livre de opressão, livre de vício, né? Livre de condenação, livre, queridos, livre também da morte eterna, né? Então, o verdadeiro resgate, a verdadeira entrega totalitária, ela tem que ter a ver com esse resgate que te faz livre de fato, livre de verdade. Abraão se desprendeu de tudo que ele tinha, o que ele tinha de melhor, em servos, em homens preparados para a guerra,
318, ele juntou e foi atrás para resgatar Ló. Davi, sendo o rei que era, na hora que ele entendeu que era hora de passar o bastão para Salomão, então o verdadeiro resgate, ele tem esses, é para a vida, é para a liberdade e é para dar continuidade, né? Nós não fomos livres para nós fazermos a nossa própria vontade, né? E aí o homem mais fiel da Bíblia que nós lemos aqui também é Cristo. E ele é o mais fiel porque ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ele abençoa você quando a sua vida, o mover da sua vida está à disposição do trabalhar de o resgate do qual Cristo fez em você e você quer continuar fazendo, transmitindo esse resgate para outras vidas. Resgatar, você vai resgatar da mentira, você vai resgatar de desvios de conduta, dono de leis, de princípios, você vai resgatar de tudo isso, né? E o Senhor, o resgatador da nossa alma, vai resgatar a nossa alma para Cristo. Então, quando nós tiramos um tempinho aqui para nós compartilharmos a palavra de Deus, é isso o nosso intuito. Né? Em Deus, as pessoas são, de fato, resgatadas por completo. Mas se você, assim como eu já fui resgatado por Cristo um dia, não tenha medo de se entregar por completo, entregar-se na sua totalidade para viver esse resgate, para viver a plenitude do Senhor, porque é isso que ele tem para você. E o sumo sacerdote da nossa vida, que é Cristo, como nós lemos em Gênesis 14, simbolizando também aqui Melquisedeque, que trouxe pão e vinho com o intuito de restaurar, de animar, de fortalecer a Abraão, depois dele ter vencido as guerras e dele ter saído vitorioso, o fato de Jesus ter encontrado a mim e a você, nós já vencemos o mundo. A maior guerra que o ser humano pode enfrentar em vida é essa. E a maior vitória também é essa. É você vencer o mundo aceitando a Cristo Jesus. Tendo aceitado a Cristo, porque esse é o verdadeiro vitorioso, está se sentindo sem ânimo, sem força, sem vigor, sem alegria, que o pão da vida, que é Cristo Jesus, traga para você alimento para você se fortalecer, traga vinho para você se alegrar, sabe? Deposite sobre a sua vida ânimo, força, graça, vigor e descanso para a sua alma. Que Jesus, que é tudo isso do Espírito dele para te animar, te dar descanso, para te dar paz. Amém? Receba vigor aí do outro lado, receba força, receba alegria, continue fazendo, não tenha medo, se entregue de forma total. Deus é um Deus que já pagou pelo preço do meu resgate do seu. Já está pago. Então, viva a plenitude do Senhor com alegria. Amém? Deus te abençoe.